Eu corria naquela trilha há quase 2 anos, sempre no mesmo horário, às 6:30 da manhã, antes do sol vencer a neblina que se acumulava entre as árvores da serra. Era minha válvula de escape, um jeito de não enlouquecer com o peso do mundo. Eu sabia o caminho de cor: 5 quilômetros subindo, 3 em linha reta, 2 descendo. Quase sempre estava sozinho, o que me dava a impressão de que a floresta sussurrava só para mim. O som dos pássaros, os galhos se quebrando de leve, meu próprio fôlego. Era como se eu e o ambiente fôssemos uma coisa só. Até que tudo mudou. Na primeira vez, eu pensei que era só alguém se exercitando como eu. Senti uma presença atrás de mim, passos ritmados, leves, quase idênticos aos meus. Olhei rápido por cima do ombro, mas a trilha estava vazia. Ignorei. Continuei correndo. Mas por algum motivo meu coração acelerou mais do que o normal. Não era cansaço, era instinto. Havia algo ali. A mesma sensação voltou nos dias seguintes, sempre no mesmo trecho. Uma curva na trilha cercada por pinheiros, onde a luz mal tocava o chão. Era como se aquele lugar engolisse o som, a lógica e a realidade. Certa manhã, cansado da paranoia, parei de correr e virei bruscamente para trás. Esperei. O vento assobiava entre os galhos, mas nada apareceu. Soltei uma risada nervosa, me xinguei em voz alta por estar me deixando levar pela imaginação. Voltei a correr. Só que, naquele momento, ouvi o som dos meus passos ecoando 2 vezes, como se mais alguém estivesse me imitando. Um ritmo milimetricamente sincronizado ao meu. Era como uma sombra. Não me ultrapassava. Não ficava para trás. Apenas repetia tudo o que eu fazia. Passei a prestar mais atenção nos detalhes. A sombra só surgia em dias nublados, ou quando o céu amanhecia cinza, sem nenhum raio de sol atravessando a neblina. Eu mudei de horário, fui correr à tarde. Nada aconteceu. Voltei ao nascer do dia e lá estava de novo. A presença atrás de mim. Nunca ouvi voz, nunca vi rosto. Apenas sentia. E quanto mais eu tentava ignorar, mais ela parecia gostar. Tinha algo de ritual naquele encontro, como se eu estivesse alimentando aquilo sem saber. Mas ainda assim continuei indo. Comecei a dormir mal, sonhava com árvores que me observavam, com olhos escondidos entre os troncos, com uma versão minha correndo atrás de mim, sem rosto, sem pele, apenas músculos e uma boca aberta. Era um pesadelo recorrente, e sempre acordava exatamente às 6:12. Eu anotava tudo: horários, sensações, clima, posição da lua. Não adiantava. O que me assustou de verdade foi um detalhe que descobri por acaso. Um blog antigo de corredores locais citava, em um post de 5 anos atrás, o desaparecimento de um atleta amador na mesma trilha. Sumiu numa manhã nublada, sem vestígios. O nome dele era Leandro. A descrição física batia com a minha. O horário, o percurso, tudo. Era como se eu estivesse revivendo algo, repetindo um ciclo que ninguém conseguia ver. E então, uma frase no fim do post me paralisou. Alguns dizem que ainda ouvem os passos dele atrás. Fui até o ponto exato da trilha onde mais sentia a presença. Parei no centro da curva e olhei ao redor com calma. Fotografei o lugar, gravei áudios, até levei um sensor de movimento. Nada. Mas na gravação da câmera GoPro, que deixei virada para trás, um detalhe me fez congelar. Por um segundo, quando parei de correr, uma silhueta escura, muito parecida comigo, ficou parada logo atrás, imóvel, por apenas 3 segundos, e depois desapareceu. Mostrei o vídeo para amigos, mas disseram que era distorção de sombra. Aos poucos, meus treinos viraram obsessão. Eu só queria entender. Corria todos os dias, sempre no mesmo horário, em busca de um padrão, uma resposta. Mas o que eu recebia em troca era mais presença, mais passos, mais cópias. Como se cada corrida invocasse um novo eco, um novo reflexo. Comecei a sentir como se eu estivesse sendo moldado por aquilo. Meu tempo melhorou, minha respiração se tornou automática. Meu corpo se movia sem que eu pensasse.
Era como se a sombra me ensinasse a correr como ela. Minha aparência também começou a mudar. Olheiras fundas, pele mais pálida. E, estranhamente, uma cicatriz fina apareceu na lateral do meu pescoço. Nunca bati ali, nunca caí, mas parecia um arranhão antigo, uma marca. Tentei esquecê-la, mas toda vez que eu passava pela curva, ela ardia. Um incômodo sutil, como se algo estivesse sendo ativado. Cheguei a usar uma faixa no pescoço, mas não adiantava. E aí percebi. Eu estava sendo marcado. Gradualmente, aquela trilha estava me tomando. Evitei espelhos por um tempo, mas certa noite, sem querer, me olhei no reflexo da janela do ônibus. Vi algo que não esperava. Meus olhos estavam vazios, como se o brilho tivesse ido embora. Como os olhos de quem corre apenas por reflexo, por repetição, como se não houvesse mais escolha. Fui tomado por um medo seco, sem nome. Era como estar vivo e enterrado ao mesmo tempo. Lembrei do homem que sumiu, do tal Leandro, e comecei a me perguntar se ele também havia visto isso. Uma manhã, decidi correr com outra pessoa. Convidei minha amiga Carol, que também treinava na região. Durante o percurso, fiquei atento. E foi exatamente no ponto da curva que ela parou e disse: "Tem alguém vindo atrás da gente?" Minha espinha gelou. Ela não sabia de nada. Eu apenas neguei com a cabeça, mas ela ficou inquieta. Terminamos o percurso em silêncio. Na saída, ela me olhou e disse: "Sei lá, parecia que era você, mas mais magro, mais pálido." Não voltei a convidá-la. Tentei parar de correr. Fiquei 3 dias trancado em casa, mas no 4º dia, acordei ofegante, suando, com o corpo tremendo como se tivesse corrido 10 quilômetros. Minhas pernas doíam, meus pulmões ardiam, como se meu corpo implorasse pelo movimento. E foi então que entendi. Não era só sobre a sombra. Era sobre mim. Eu já estava ligado a ela. E ficar parado era como morrer aos poucos. Era ela que me fazia correr, e eu já não sabia mais onde terminava meu corpo e começava o dela. Comecei a sonhar com bifurcações, trilhas dentro da trilha, caminhos que eu nunca notei antes. E sempre, ao fundo, a mesma presença me chamando. Não com voz, mas com o som dos passos. Um ritmo hipnótico, preciso. Quando acordei certo dia, havia barro nas minhas meias, mesmo sem ter saído de casa. Comecei a desconfiar de que eu estava correndo enquanto dormia. Instalei uma câmera no meu quarto, mas ela gravou apenas a cama vazia e a porta se abrindo sozinha às 6 horas da manhã. Voltei à trilha. Já não era mais uma escolha. Era uma necessidade. Mas agora, cada curva parecia diferente. Cada árvore parecia deslocada, como se o cenário fosse refeito toda vez. Os sons eram mais profundos, o vento mais pesado. Comecei a ver vultos pelas laterais, silhuetas que não me atacavam, mas assistiam, como se fosse uma plateia silenciosa, como se esperassem algo. Meu corpo estava mais ágil, minha respiração quase nula. Eu corria sem pensar, sem sentir, sem saber por quê. E então, certa manhã, me dei conta de que já não lembrava quando comecei, nem o que me levou a correr ali. Meu nome parecia distante, minha memória nebulosa. Eu apenas seguia. Um movimento sem fim, um ciclo sem escapatória. Sempre às 6 horas doses doves, sempre naquela trilha. E às vezes, quando o vento bate forte, ouço, atrás de mim, o som duplicado de passos, e tenho certeza de que não sou eu. Fazia tempo que eu não participava de uma prova grande. Depois de meses de treinos solitários, aquela maratona no interior parecia uma boa desculpa para sair da rotina. Era uma cidade pequena, pouco conhecida, mas o anúncio prometia paisagens incríveis, estrutura profissional e um percurso único que conecta corpo e espírito. Achei a frase exagerada, mas curiosa. Me inscrevi. A taxa era barata. O lugar parecia tranquilo. E confesso que eu estava precisando mesmo de um desafio novo. Mas eu não fazia ideia do tipo de desafio que me esperava. Cheguei na cidade um dia antes da prova. Era um lugar bonito, cercado por colinas e árvores floridas com cheiro de terra molhada no ar.
As pessoas eram simpáticas, mas havia algo estranho nos olhos delas. Não sabiam dizer há quanto tempo a maratona acontecia. Só falavam que sempre esteve ali. Peguei meu kit, fui ao hotel, deixei tudo pronto. A largada era às 6 horas da manhã na praça principal. Não vi muitos corredores, cerca de 30, talvez 40. Achei estranho, considerando a divulgação. Mas pensei, melhor assim. No dia seguinte, o céu estava coberto. Mas o clima era ideal, nem quente nem frio. A largada foi silenciosa, sem música, sem locutor, sem cronômetro. Apenas um homem de terno escuro que ergueu uma bandeira preta e baixou com um gesto seco. Começamos a correr. A primeira parte do percurso era por ruas de paralelepípedo, passando por casas antigas, algumas com janelas abertas, outras com cortinas que se mexiam, mesmo sem vento. Os moradores olhavam em silêncio. Nenhum grito de incentivo. Só observavam. Depois de alguns quilômetros, o asfalto deu lugar a uma estrada de terra. Os corredores se dispersaram. Eu mantive meu ritmo. Tudo parecia normal. Árvores, trilhas, pontes. Mas aos poucos percebi que algo não batia. Não havia placas de quilometragem, nem postos de água, nem sinal de retorno. A cada curva, o cenário parecia se repetir. As mesmas árvores, as mesmas casas abandonadas. E, principalmente, os mesmos corredores. Comecei a notar rostos familiares correndo ao meu lado, como se estivéssemos presos num carrossel invisível. Abracei o medo como quem abraça a dúvida. Tentei perguntar a um corredor ao lado se ele também notava a repetição. Mas ele apenas sorriu. Um sorriso seco, duro, como se o rosto estivesse cansado de se mover. Aquilo me gelou por dentro. Continuei correndo. Tentei parar, mas não consegui. Meu corpo não obedecia. Minhas pernas doíam, mas se moviam sozinhas. Era como se eu estivesse anestesiado ou possuído. Como se o ar da trilha tivesse invadido meus pulmões. Lá pelo que pensei ser o quilômetro 30, as coisas começaram a mudar. Os rostos dos corredores se tornaram vazios. Olhos fundos, sem brilho. Alguns tinham marcas estranhas na pele, como se estivessem queimados ou apodrecendo. Mas corriam. Todos corriam. E eu no meio deles, como parte de algo que não compreendia. Comecei a ver vultos ao redor da trilha. Figuras paradas entre as árvores, observando, como juízes invisíveis. E toda vez que eu tentava sair do caminho, sentia meu peito apertar, como se o ar me punisse. Perdi a noção do tempo. O sol não se movia. O céu permanecia cinza, como se a manhã estivesse presa numa moldura eterna. A cada curva, eu esperava o fim, a linha de chegada, um rosto conhecido. Mas só via o mesmo, a mesma ponte quebrada, a mesma cabana caída, a mesma placa pichada com a palavra fim riscada. Comecei a me desesperar. Gritei. Ninguém respondeu. Os corredores ao meu lado pareciam não ouvir, ou fingiam, ou não estavam mais vivos. Só estavam correndo. Foi quando avistei uma mulher sentada à beira da estrada. Era a mesma que vi na largada entregando kits. Agora, ela me olhava com olhos cheios de pena. Me fez um gesto com a mão, um sinal de continue. E então notei. Ela usava um número de peito antigo, rasgado. Ela já havia corrido ali. E não correu mais. Entendi, num segundo de lucidez, que a única forma de sair era não correr. Mas como? Meu corpo já não me pertencia. Era como estar dentro de uma máquina que repetia o mesmo erro sempre. Em um momento de desespero, tropecei numa raiz e caí com força. Bati a cabeça, ralei o ombro. Senti o gosto de terra, mas pela primeira vez, o som da corrida parou. Quando levantei, os corredores haviam sumido. A trilha estava vazia. O silêncio era absoluto. Olhei em volta e não havia sinal de ninguém, nenhuma pegada, nenhum barulho. Apenas o som do meu próprio fôlego, ofegante. Caminhei um pouco, sentindo as pernas pesadas. Vi a estrada se abrir em 2 caminhos, um escuro, outro ensolarado. Escolhi o escuro. A trilha me levou até uma casa de madeira, isolada, com a porta entreaberta. Dentro, havia fotos nas paredes. Fotos de corredores, centenas deles, todos com olhos apagados. No centro da sala, uma televisão antiga exibia uma gravação da largada. A minha largada.
E eu estava lá, parado, imóvel, enquanto os outros corriam. Na imagem, eu nunca dei o primeiro passo. Só fiquei ali. E então, o vídeo congelou. Olhei para a janela e me vi refletido no vidro. Mas meu reflexo não era meu. Desde então, tenho vivido em dúvida. Saí da casa, voltei à vila, mas tudo parecia cenográfico. Como se tivesse sido montado para me convencer. Os moradores sorriram quando me viram. "Parabéns", disseram. "Você terminou." Mas eu não me sentia vencedor. Não me sentia inteiro. Fui até o hotel, peguei minhas coisas, parti. Mas nunca mais encontrei aquela cidade no mapa. Nunca mais achei o site da corrida. Só tenho a medalha. E ela não tem nome, nem data. Só uma palavra escrita em baixo relevo. Volte. Hoje, toda vez que corro, vejo alguém me seguindo de longe. Sempre o mesmo passo, o mesmo ritmo. Nunca me alcança, nunca me ultrapassa, mas está lá, me observando, esperando que eu hesite, que eu pare. Porque talvez, no fundo, a corrida nunca tenha acabado. Talvez eu esteja correndo até agora, em algum lugar fora do tempo. E todo passo que dou aqui ecoa lá, naquela estrada, naquela prova, naquele ciclo. Às vezes, no meio de um treino, me pego cercado de pessoas que não reconheço, e todas estão correndo. Nenhuma fala, nenhuma para. E quando olho para o céu, percebo que o sol não se move. Nunca se moveu. Só permanece, como um sinal fixo de que estou preso entre largada e chegada. Entre o que fui e o que sou. E o mais assustador é que parte de mim não quer mais parar. Talvez a linha de chegada nunca tenha existido. Talvez a medalha seja só uma promessa quebrada. Ou talvez terminar a corrida signifique desaparecer de vez. Eu ainda não sei o que é pior, mas até descobrir, continuo correndo. Correndo para não esquecer. Correndo para lembrar que ainda existo. Mesmo que só um pedaço. Mesmo que só um eco. Era para ser só mais uma corrida noturna entre amigos. A gente sempre gostou de correr depois do expediente e naquela sexta decidimos mudar a rota e experimentar uma estrada rural próxima à cidade. Era longa, deserta e cercada por mato dos dois lados. Eu, a Júlia, o Lucas e o Rafael levamos lanternas e uma câmera de drone para registrar tudo. Queríamos postar um vídeo mostrando que correr no escuro podia ser divertido. E por algum tempo foi. Rimos muito, trotamos devagar, ouvimos o som dos grilos e das nossas próprias passadas ecoando no asfalto. A estrada parecia infinita, e quanto mais corríamos, mais densa ficava a escuridão. Não havia postes, só o feixe fraco das nossas lanternas e o zumbido do drone nos acompanhando acima. Lá pelo 10º quilômetro, algo começou a incomodar. Era como se o ar tivesse ficado mais pesado. O barulho da floresta diminuiu, como se os bichos tivessem sumido de repente. Júlia comentou que a estrada parecia estar descolando do mundo. Rimos, mas foi um riso nervoso. Estávamos todos com uma sensação estranha no peito, mas ninguém parou. O drone seguia à frente, filmando tudo. Em tempo real, víamos as imagens pelo celular preso no braço do Rafael. As cenas mostravam a estrada vazia, nós correndo em fila e a névoa que começava a surgir entre as árvores. Em certo momento, Rafael tropeçou e caiu. Paramos para ajudá-lo. Ele disse que sentiu algo puxando sua perna. Achamos que era galho ou raiz, mas ali não havia nada. Continuamos correndo, mas mais devagar. O clima havia mudado. Algo nos observava. Sentíamos, mas não víamos. Foi então que notamos a ausência. O Lucas, que vinha no fim da fila, não estava mais atrás. Chamamos por ele, gritamos, iluminamos a mata com as lanternas. Nada. Nenhum som. Nenhuma resposta. Voltamos alguns metros, mas a estrada parecia diferente. O mato estava mais alto, mais denso, como se não fosse o mesmo lugar por onde tínhamos passado. A vegetação parecia ter crescido em minutos. O GPS não funcionava. O drone ainda filmava, mas a imagem estava tremida. Rafael aumentou o zoom e a gente viu Lucas entrando sozinho no mato. Mas não lembrávamos disso. A gravação mostrava ele se afastando de nós em silêncio,
em direção a uma parte da mata onde não havia caminho. Era como se estivesse hipnotizado. O mais bizarro, em nenhum momento ele olha para trás ou hesita. Vai direto até desaparecer entre as árvores. Corremos até o ponto exato mostrado no vídeo. Mas não havia abertura, nem trilha, só vegetação espessa, fechada como um muro natural. A mata parecia nos repelir, e, no chão, onde Lucas havia pisado, Chamamos a polícia. eles vieram com lanternas potentes, cães farejadores e helicóptero. Vasculharam a área por dias. Nada. Nenhuma pegada nova, nenhum rastro, nenhuma peça de roupa, nem mesmo o cheiro. Era como se Lucas tivesse evaporado. A única coisa que restava eram as imagens do drone, que, curiosamente, começaram a apresentar falhas sempre no mesmo ponto em que ele some. Pixels estourados, chiado, como se a gravação tivesse sido corrompida. Especialistas analisaram e disseram que era inexplicável. Depois disso, tudo desandou. Rafael começou a ter pesadelos, sempre com a mesma cena. Lucas parado no meio da estrada, olhando para trás, com olhos pretos como carvão. Júlia teve crises de ansiedade e se mudou. Eu comecei a correr sozinho, como forma de lidar. Mas cada vez que passo por uma estrada deserta, vejo vultos no canto do olho. Já fui seguido por pegadas que não eram minhas. Já ouvi meu nome sussurrado pelo vento. E já vi, juro por tudo, alguém parado no mato, me observando em silêncio. 2 semanas depois, recebi um envelope anônimo. Dentro, um pendrive. Havia um único arquivo, um vídeo noturno, tremido, como se fosse gravado por alguém em fuga. Por alguns segundos, tudo é escuro, até a imagem mostrar Lucas. Ele está suado, com os olhos arregalados, murmurando algo em uma língua que não reconheço. Atrás dele, surgem silhuetas humanas, mais alongadas, distorcidas, como se o próprio ar estivesse puxando seus corpos. O vídeo termina com um grito. Nunca mostrei isso para ninguém. A polícia arquivou o caso como desaparecimento em área de mata fechada. Nós sabemos que é mentira. Algo naquela estrada não pertence a este mundo. Algo se alimenta do silêncio, da escuridão e da solidão dos que correm ali. Talvez seja uma fenda, um portal, ou uma entidade que caça quem se afasta. Eu não sei. Só sei que cada vez que alguém menciona fazer trilha à noite, sinto um arrepio. Como se houvesse algo esperando, paciente, entre as folhas e sombras. Algo que viu a gente e escolheu o Lucas.